Devido ao meu trabalho, eu lido muito com adolescente. E com o passar do tempo, você vai entendendo melhor como funciona a cabeça deles, né? E uma coisa que me ajudou muito foi começar a lembrar de como era o meu comportamento quando eu era adolescente. Então, muita coisa que eu acho absurda agora, que eu falo assim, cara, como é que o cara é capaz de fazer algo desse? Eu lembro que eu tinha feito exatamente a mesma coisa no passado. Então, se você nunca fez esse exercício, faça esse exercício. Tente lembrar como é que era o seu relacionamento com seus pais, como é que era o seu relacionamento com a escola, como é que era o seu relacionamento com seus amigos, como é que era o seu relacionamento com namorada, com as mulheres de modo geral. E você vai ver que muita coisa com a cabeça de hoje não faz sentido. Você não vai conseguir explicar por que você fez tal coisa. Você simplesmente fez. Por quê? Porque o adolescente, geralmente, ele não tem essa capacidade de mensurar as consequências dos seus atos. Então ele simplesmente faz. A relação causa e consequência praticamente não existe. Geralmente ela vem quando um adulto alerta e mesmo assim ele, na sua arrogância juvenil, ele vai ignorar o conselho do adulto, né? Mas a gente já falou aqui no canal que os adultos de hoje e até os boomers são maus conselheiros. Então, realmente, o homem jovem, o adolescente jovem, o jovem, né? Ele tá muito mal assessorado, ele tá difícil ele conseguir um norte, uma direção. E obviamente que os canais masculinistas terminam ajudando, só que de um modo geral, o adolescente não vai estar aqui, muito menos no meu canal. Então, dificilmente ele vai estar aberto a aceitar isso. Foi o que eu já falei algumas vezes com vocês aqui em live, principalmente. A porta ela só abre por dentro. Então, não adianta você ficar querendo redipilar a molecada, que isso não vai dar certo. Aqueles que estão abertos a ouvirem, a escutar, eles vão escutar e vão modificar seu comportamento muitas vezes, porque eles estão suscetíveis a isso. Mas, do contrário, você não vai conseguir. Então, essa coisa do pai querer dizer pro filho como ele deve agir, eu acho que isso não funciona muito bem, não. A não ser que ele tenha uma abertura. Ele te deu uma abertura como pai para você aconselhá-lo, ou ele venha tirar alguma dúvida, ou vai ter algum momento em que, no desespero, ele vai recorrer, você vai perceber, você vai orientá-lo, certo? Mesmo sem ele pedir. Mas aí ele vai estar suscetível, ele vai estar aberto a escutar, porque ele vai estar numa situação, às vezes, muitas vezes, de desespero, como eu já tive. E sem pedir ajuda, meu pai identificou e foi e interferiu e me orientou da forma adequada. Então acho que o papel do pai hoje tem que estar atento às necessidades do filho e orientá-lo na hora correta. Eu sei que não é fácil, não é uma tarefa fácil, é muito difícil você identificar, mas o filho homem ele está muito mais disponível, ele está muito mais aberto à orientação do pai. Com a filha é um problema. É um problema que dificilmente, principalmente quando ela estiver adolescente, ela vai te escutar. Então, assim, o período em que você consegue, como pai, interferir na criação das filhas é na infância. Então, você tem que estar muito presente ali e orientar bem para que, quando chegue à adolescência, ela esteja mais preparada. Porque, caso contrário, você não vai conseguir modificar. Nem do menino, nem da menina. Mas da menina eu acho mais difícil, porque ela não vai ter identificação nenhuma com você. Ela vai espelhar ali o seu comportamento, sua referência na mãe. Se a mãe for um bom exemplo, ufa, tranquilo. Se não for, fudeu. Fudeu mesmo, né? Mas a ideia aqui é identificar o seguinte: o adolescente, ele tem essas dificuldades por falta de experiência, por uma questão hormonal, que influencia até na sua arrogância, no meio cultural e no meio social, que vai colocando o adolescente como um protagonista, como um ser
iluminado, futuro está na mão deles, né? Então tem muito esse discurso, tanto no meio dos amigos, quanto no meio cultural, em que tipo, o adulto não sabe nada, quem é que vai ditar as regras, quem é que vai resolver o problema de tudo é o adolescente. Então isso deixa-os envaidecidos e aí você tem esse comportamento mais arrogante. Beleza. Mas com o passar do tempo, quando esse mesmo adolescente ele sai da escola e ele começa a confrontar a vida como ela é, porque a escola era um lugar anteriormente, era um lugar em que a criança e o jovem ia para ser educado socialmente, porque até uma certa idade, o convívio da criança é só dentro da família. Então ali você tem ali os cabeças, tem o pai, tem a mãe, que ditam as regras ali, e ali tem como é que deve funcionar a vida dentro de casa. Quando ele começa a sair da esfera familiar, ele vai para a esfera escolar, e ali tem uma outra sociedade em que os pais não estão presentes, mas você tem lá a professora, que exerce uma determinada influência ali muito forte, e diretores, coordenadores, as tias da merenda, enfim, e os colegas. E ali você deveria aprender, né, a respeitar o espaço do outro, a se concentrar, a ficar sentado e escutar. É uma coisa chata pra cacete? É uma coisa chata pra cacete. Mas quando você é educado a ficar em silêncio por um período de tempo, por abrir mão daquilo que traz mais conforto para colocar um comportamento mais rígido por um período, você começa a educar até o seu corpo também. E você vê, a gente pode utilizar até aquela abordagem do Foucault, que é dos corpos dóceis, né? E ele, obviamente, ele está fazendo uma crítica a esse tipo de educação, mas que eu acho válida. Por que eu acho válida? Porque o que a gente está vendo hoje no comportamento do adolescente e do jovem adulto? Nenhum respeito ao próximo. Então, como conviver numa sociedade assim? Porque, por exemplo, hoje praticamente aqui no bairro onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro, você tem muitos jovens menores de idade que têm moto e não têm habilitação. Então, eles andam de maneira irregular e, além disso, eles desrespeitam muitas vezes a calçada, passando em uma velocidade alta na calçada, onde você tem os pedestres passando. Eles empinam moto no meio da rua, podendo provocar acidentes e não serão responsabilizados por isso. Eles cortam, eles te xingam, muitas vezes eles estando errado, porque eles querem fazer uma manobra e às vezes você com o carro, isso dificulta a manobra dele, porque você, né, não dá passagem, alguma coisa. Eles te xingam, eles podem até, muitas vezes, dependendo da quantidade, descerem da moto para te agredir. Então, tudo isso é uma influência que ocorre aí no meio social e que um vê o outro fazendo e vai repetindo esses comportamentos agressivos, porque vem que não há nenhum tipo de punição por conta disso. Isso tudo começa na base, que é na escola, onde vocês já devem ter visto aquele episódio que tinha uma criança, ela começa a quebrar a sala lá de aula, derrubar as coisas, quebrar os brinquedos, jogar tudo no chão. A diretora manda gravar, a professora grava, mas todo mundo fala assim, não toca, não pode tocar nele. Inclusive, né, eu vi muitas pessoas ali que tiveram acesso a esse vídeo, e elas falavam assim, expondo a criança sem necessidade, que absurdo, que falta de preparo dessa direção. Aí você perguntava assim, tá, mas o que se faz então numa situação dessa? Como agir? Isso é uma questão familiar, então assim, se a gente for ver a realidade dessa criança, coitada, e não sei o quê. Então assim,
A criança barbariza uma sala de aula que está cheia de adultos e ninguém pode contê-la, ninguém pode fazer nada. E aquele que ousar fazer alguma coisa, esse cara ou essa mulher corre o risco de ser processado, ser até preso por conta de um estatuto que protege as crianças e os adolescentes. E uma lei também, né? Uma lei que, de um modo geral, que passa pano mesmo para todo tipo de comportamento que dificulta a vida em sociedade. Veja bem, a gente não está falando de algo que acontece no âmbito familiar. Essa criança que vai e quebra tudo, ela está quebrando coisas que a escola comprou, seja pública ou particular, que outras crianças utilizarão, e ela está ali atrapalhando todo o funcionamento da escola e prejudicando os outros colegas. Então veja, a gente fala tanto de democracia, mas veja que quando a gente é permissivo com esse tipo de comportamento, seja no caso das crianças, seja no caso do adolescente, a gente prejudica a maioria. Então a gente protege uma minoria, no caso em questão, a criança lá que está quebrando tudo, porque não pode nem tocá-la nem contê-la, e prejudica o resto da sala de aula, porque aí tem que parar a aula, tem que mobilizar funcionários, tem que mobilizar a direção e tem que depois arcar com as consequências ali de repor esses objetos que essa criança quebrou. Então todo esse comportamento faz com que as pessoas não amadureçam, não cresçam. Então você pula alguns anos e aí você vai ver hoje jovens adultos de 25, de 30 anos que têm um comportamento adolescente. Você tem adultos, homens de 40 anos que têm um comportamento adolescente. Que os papos são os mesmos de que um adolescente de 16, 17 anos. Porque, veja, se você é um adulto, se você trabalha, você tira o seu dinheiro, mas quando você para falar, você só fala de mulher e de sexo, existe algum problema com você. A sua vida só se limita a isso. E eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que é assim. E o cara, ele só abre para falar de mulher. Isso também é um comportamento adolescente. Porque quando... Eu acho que é até uma injustiça minha falar isso com o adolescente, porque eu me lembro na minha adolescência, a gente falava de livros, a gente falava de jogos, a gente brincava, a gente falava de mulher de vez em quando, porque a gente começa a ter esse olhar, né, em relação à mulher, mais malicioso, desejar e tudo, né? Mas não era só isso. E você vê que tem pessoas hoje que só falam disso. E aí a gente vai para um outro ponto, depois de toda essa reflexão, para o objetivo do vídeo, que é o seguinte, tá? Como eu vou pensar sobre casamento, sobre ter filhos, se eu não amadureci? E veja, para o amadurecimento, e às vezes você confunde, né? Porque tem muita gente que fala assim: ah, eu sou uma pessoa muito viajada, eu conheci o mundo, então eu tenho muita experiência. Cara, olha só, isso aí é uma besteira, isso é uma bobagem, porque viajar, tá, viajou, tá, eu conheço um monte de gente que viajou para os Estados Unidos, para Argentina, deixa eu ver mais para onde, para França, mais o que, Japão, e os caras são meio idiotas, não sabem nada, sabe? Eles vão falar o óbvio, aquilo que você poderia conhecer acessando vlog, quer dizer, vlog no YouTube de pessoas que moram nesses locais. Eles não conseguem formar um juízo de valor, eles não conseguem falar sobre a cultura local, eles não conseguem falar sobre aspectos particulares e diferenciar, aqui é assim, no Brasil é assado. Então, se você simplesmente viajou, fez comprinha, comeu fora, e isso não significa experiência, né? Então, não atrelem. Primeira coisa, não atrelem experiência à viagem, não tem nada a ver. Não atrelem também experiência a se relacionar com mulher, comer um monte de vagabunda aí. Ah, eu comi um monte de mulher, não sei o quê. Tá, isso também não.
Porque, assim, beleza. Ah, é legal, é gostosinho e tal, não sei o quê. Tá, beleza. Mas a promiscuidade não é experiência também. Quando a gente fala de experiência, a gente tem que entender o que é essa experiência. É vivência em que você consegue, após essas vivências, você tem mais informação e essa informação ela vai te ajudar a solucionar problemas que você está vivendo agora ou que podem aparecer, ou até mesmo você pode evitar esses problemas. Então, se você tem uma experiência, mas você não consegue aprender nada com ela, então tipo assim, eu fui para a Argentina, cheguei lá, vi umas imagens, vi lá o cenário lá, vi lá a vida do argentino hoje, comi alfajor e comi doce de leite, comprei umas roupas e voltei para casa, tá? Se a tua experiência foi só essa, falar do que você comeu, das coisas que você comprou e do que você viu, você aprendeu muito pouco. Isso aí você aprenderia pela internet. Não é o suficiente. Agora, se você foi, sei lá, vamos lá, fui a Portugal, trabalhei muito tempo lá, um trabalho muito difícil, mas eu aprendi como é que funciona, como é que tiro os documentos, como é que consegue trabalho, que tipo de trabalho é mais acessível ao brasileiro. Eu fiz ali uma espécie de networking, eu convivi com pessoas, eu percebi lá que o português trata o brasileiro assim assado. Eu aprendi que tem lugares mais afastados dos grandes centros que é melhor para viver do que no centro. Eu aprendi que tal rua, tal local, tal bairro eu devo evitar. Opa, aí a gente começa, sim, a ter uma pessoa que realmente ela adquiriu uma vivência e ela pode falar com propriedade sobre viver no exterior, mais especificamente em Portugal. Caso contrário, eu tenho uma amiga que foi a Portugal. Você pergunta assim, e aí, o que você... lá é muito bonito, tudo muito limpo. Eu comi em tal lugar, pô, a comida é gostosa e tal, não sei o quê. Ponto. Eu quero voltar lá de novo. Mas por que você quer voltar? Não sei, porque eu gostei. Entende a diferença? Né? Então, como você vai tomar uma decisão tão difícil que é casar sem ter experiência, sem saber exatamente o que você quer da sua vida? É muito difícil. É muito difícil. Existe um caminho que pode, vamos dizer assim, facilitar essa tomada de decisão? Sim. Um deles é a tradição. Outra é o conselho dos mais sábios, né? Aí pode ser de um avô, de um tio, de um pai. E a terceira opção é você quebrando a cara. Então a gente não quer quebrar a cara, então a gente já exclui essa. A gente já tem dificuldade de encontrar hoje idosos sábios. Então assim, avô, pai, é muito difícil você conseguir uma orientação adequada. Então nos resta o quê? A tradição. Né? Então você tem que olhar aquele formato, aquela estrutura familiar que perdura, que mantém-se ao longo do tempo. E, obviamente, você vai ter que verificar isso de acordo com a sua cultura. Então, veja bem, aquilo que funciona, sei lá, no Egito, não vai ser o que vai funcionar no Brasil. Aquilo que funciona em países em que a religião oficial é o Islã, não vai ser o que vai funcionar, por exemplo, no Brasil, que não tem nenhuma religião oficial. Pode ter ali uma identificação maior com o cristianismo, mas não é uma religião oficial. E nem é uma religião que a maioria pratica.
aquilo que a gente tem hoje, uma maioria da população que se diz católica, mas é o que a gente chama de católico do IBGE. Vai lá o consultor do IBGE na tua casa, qual a tua religião? Ah, católico não praticante. Aí bota lá que a maior parte da população é católica, isso é balela. E tanto é balela que isso aí já está mudando, o pessoal já está mudando para evangélico, mas até o meio evangélico está enfraquecendo. Daqui a pouco a gente vai ver uma ascensão das religiões de matriz africana. Muito forte aí, porque uma vez que o preconceito vai diminuindo, as pessoas não vão tendo mais vergonha de se assumirem da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, enfim. E ela vai falar assim, não, sou isso mesmo e ponto, acabou. Então veja que, por exemplo, você tomar a decisão de se casar nos Estados Unidos é diferente de tomar a decisão em Portugal, ou na Argentina, ou no Brasil. Então, assim, você tem que levar em consideração onde você pretende viver, porque é outro ponto, né? Vocês que já estão mais familiarizados com essas conversas que a gente tem aqui na nossa bolha, vocês sabem muito bem que muitos casais que se casam e vão para o exterior, acontece muito do quê? De chegar lá no exterior, a mulher abandonar o cara e casar com um nativo. Isso acontece muito. Então você vai casadinho ou vai ajuntado com a mulher lá tentar a vida lá fora, vocês começam a passar perrengue, a mulher vê que, porra, colar com um gringo lá, né, com um nativo lá do local onde vocês estão, ela vai ter mais benefício, ela te dá um pé na bunda e vai lá e tu vai ficar ali chupando o dedo. Então você tem que levar em consideração onde você pretende viver e qual tipo de mulher que se adequa a esse ambiente. Então, por exemplo, hoje no Brasil é muito difícil você casar-se com alguém porque a legislação e a sociedade, de um modo geral, ela te coloca como homem como um merda. E a mulher como uma deusa, uma joia rara. Então você tem que entender que quando você entra no relacionamento aqui, muito provavelmente você, caso aconteça alguma coisa no âmbito privado entre você e sua mulher, algo que só vocês dois presenciem, de um modo geral, você estando certo ou não, a sociedade, de um modo geral, e a justiça, e a polícia e tudo mais, vão estar do lado da mulher e não do seu lado. Então veja, eu vejo muito cara que se diz red pilado que de início colou com borderline. Então o cara cola com uma mulher maluca e ele vivendo numa sociedade que a palavra do homem não vale nada, ele muitas vezes vai pegar uma cadeia e vai ficar um tempo preso ou vai ser processado devido à sua má escolha. Você não tem segurança jurídica hoje casando. Na verdade, toda a situação é favorável à mulher. E aí ela vai sempre se beneficiar no divórcio. Então, é aquilo que a gente sabe aqui no nosso meio masculinista. O divórcio é a pior decisão que o homem pode tomar. Mas é a decisão mais romântica que a mulher pode tomar. Por que é a pior? Porque o cara, quando ele se divorcia, ele sempre vai perder. Então ele vai, muitas vezes, dividir meio a meio, tudão, e pagar a pensão. Se tiver filhos, é um vínculo aí de 18 podendo estender para 24 anos com a mulher. A mulher sempre te cobrando dinheiro, filho enchendo o saco, porque a mãe vai fazer alienação parental. Eles vão tender, geralmente é assim, né? Até uma determinada fase, eles vão tender a proteger a mãe, porque eles vivem com a mãe a maior parte do tempo, então sempre tá errado. E a mãe enchendo o saco deles lá na cabeça deles lá de besteira, eles sempre vão se colocar contra você. Então você tem sempre prejuízo.
E por que é a decisão mais romântica para a mulher? Porque a mulher, como ela está muito segura, ela não vai perder nada com o divórcio. Pelo contrário, ela vai ganhar, porque ela já está de saco cheio de você. Então, ela vai continuar a ter direito ali, né, da vivência, né, da vida com os filhos. Vai pegar metade do patrimônio que muitas vezes ela não ajudou você a conquistar. E ainda vai ter dinheiro todo mês com o bônus de não ter mais a tua presença. E ela poder colocar qualquer macho dentro de casa que ela quiser, ou colocar um macho diferente, né? Então, por que é uma decisão romântica? Caso você não tenha visto, dá uma olhada lá naquele meu vídeo lá, romantismo, que você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. É uma decisão romântica porque ela acha que vai ser melhor essa vida assim, com esses benefícios. Mas a longo prazo, o que a gente percebe é que é sempre pior para a mulher. Mas é uma decisão romântica porque ela idealiza. Ela imagina uma vida longe de você, com um monte de benefícios, e ela podendo iniciar do zero com outro homem ou com outros homens. Mas a longo prazo não é isso que acontece, porque todo cara que vai entrar ali num novo relacionamento com ela sabe que ela já tem filho de outro cara, sabe que ela já tem uma quilometragem aí um pouco alta. Então, muitas vezes o cara que vai se relacionar com uma casada, ele só quer comer e meter o pé. Ou extorquir a casada. Que a gente sabe que também tem muito disso, né? De mulher casada que, no caso, divorciada, né? Que arruma um maluco mais novo e começa a bancar esse maluco aí até encher o saco e mandar o maluco ralar, né? Até isso o cara já às vezes deu prejuízo. E fora, no caso de ter filha mulher, ela coloca em risco essa menina também, porque tem um outro vídeo aqui, você pode procurar no canal, que eu falo sobre isso, que muitas vezes se fala que casos de eslufo acontecem no seio familiar, mas na verdade o que acontece é que esses casos de eslufo acontecem dentro de casa, mas muitas vezes é praticado por padrastos. É isso que muitas vezes não fica claro, né? Não fica claro. Passem a perceber esses casos de eslufo que acontecem em casa e leiam a matéria. Não fiquem só na manchete, vocês vão verificar que muitas vezes quem faz essa prática é o padrasto. Tô falando que todo padrasto faz isso? Não. Mas é uma quantidade relevante aí de casos em que essa prática é feita pelo padrasto, não pelo pai, como muitas vezes a mídia quer dar a entender, né? Então veja que tem um monte de coisa que você tem que levar em consideração antes de casar, antes de tomar essa decisão. Outra coisa também que você tem que estar atento. Você quer ter filhos? Porque você pode, de repente, encontrar uma mulher que parece ser perfeita, entre aspas, né? Porque mulher perfeita não existe. Mas ela não quer ter filho, ou ela quer ter filho e você não quer. Então, muitas vezes, cara, eu conheço um casal que o sonho do cara era ter filhos. E ele colocou uma mulher carreirista e que ela tinha ojeriza pela ideia de ficar grávida. Bem, com muito esforço, né, com a vivência ali, o cara realmente um cara bitoso e mangina e tudo mais, ele foi quebrando ela na ideia, ela mudou de ideia, talvez até pela idade começar a gritar ali, enfim, a questão biológica, esse desejo de ser mãe está muito atrelado à questão biológica, então ela terminou mudando de ideia, engravidando. Mas isso aí é uma exceção. Então, na maior parte dos casos, a escolha de se o casal vai ter filho ou não faz parte da mulher. A mulher que vai decidir.
Então, se você cola com uma mulher que não quer ter filho e você quer, é um problema. Se você cola com a mulher que não quer ter filho e você quer, é problema também. Então, vocês têm que estar de acordo com isso. E outra coisa também que você tem que estar de acordo com essa mulher, caso você tenha uma religião, ela tem que ser da mesma religião que você, porque isso aí vai ter um problema na educação dos filhos. E no convívio também, por determinadas práticas. Ela vai encher o saco. Então, por exemplo, um cara que ele é cristão e ele acredita que a relação sexual só depois do casamento. Ele vai colar com uma mulher que não tem religião nenhuma. Ela vai te achar ridículo. Ela vai te achar ridículo querer esperar. Entendeu? E ela não vai ficar forçando a barra, mas é bem provável dela te dar um pé na bunda ou ela te trair. Ainda mais se ela não for mais virgem. Ela não vai aguentar, às vezes, esperar meses ou anos pra casar pra vocês terem a primeira relação sexual. Vocês estão vendo quanta coisa que tem que ser considerada? Educação dos filhos. Se você tem religião, como é que você vai educar essas crianças se a tua mulher não tem? Isso é uma luta difícil. Se ela for isenta, se ela não se meter nisso, menos mal. Mas e se ela começar a achar que você está exigindo demais? Que você está sendo bitolado demais na criação dos filhos? Então olha o problema aí. Então percebe que essa coisa de você casar muito novo, fora de um ambiente tradicional, que praticamente não existe aqui no Brasil, se há, é uma minoria de locais e comunidades que tenha uma vertente aí mais tradicionalista, você tem que casar consciente de todos esses fatores e assim tomar uma decisão. Então, quando é que se toma uma decisão melhor? Quando você tem mais idade, mais vivência, mais experiência. E aí você vai ser capaz de identificar as red flags, né, as bandeiras vermelhas que essa mulher dá, e também ter conversa franca, porque muitas vezes quando você é jovem, é difícil você ter uma conversa franca com a mulher. Por quê? Porque você está com medo de perder a cocota. Então você falar alguma merda que ela não gosta, ela sai fora. E aí você não tem mais o come gente lá. Então você muitas vezes se furta de falar ou concorda demais, porque você está com medo de perder. E se você tem medo de perder essa mulher, saiba que isso aí não é um bom sinal. E eu te aconselho a sair fora. Você não pode estar com uma mulher que você tem medo de perder. Isso aí já denota que você, de certa forma, está submissa a ela. Então, não querendo assim me estender muito nesse tema, mas eu acho que é crucial, porque veja, como vocês sabem, né, eu já falei aqui, eu sou casado e tenho filhos. E sou muito criticado no nosso meio por conta disso. Mas veja, a Red Pill, ela não te impede de você se casar e ter filhos. A Red Pill, muitas vezes você vai ser redpilado depois que você casou. Você antes não sabia, e conforme problemas que vão aparecendo dentro do seu casamento, você vai chegar à Red Pill, né? Então a Red Pill ela não te proíbe. A questão da Red Pill, de ser redpilado, é enxergar como as coisas são. E hoje, se você quer constituir uma família, você tem que estar consciente de todos os problemas que podem ocorrer nesse período de construção familiar. Entender da natureza feminina, entender da criação dos filhos, saber que você não pode contar com nada nem com ninguém, a verdade é essa. Se aparecer alguém querendo te ajudar, eba, legal, bom,
Mas, de um modo geral, você tem que levar a sua vida sabendo que você não conte com ninguém. Se aparecer alguém para te ajudar, oba! Caso contrário, você tem um plano B. Não é para ter família acreditando que seus filhos vão te ajudar, que a mulher vai cuidar de você, que isso aí... Cara, na sociedade que nós estamos hoje, isso é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil acontecer. Mas eu sei que muitos de nós homens têm o desejo sim de ter uma família. E aí você tem que tomar cuidado, por quê? Porque você tem uma molecada que tá no meio do Red Pill, né? Que é molecada mesmo, são moleques. E eles vão te dar um monte de ideia errada. E vão te afastar, vão te falar dessa impossibilidade. Não é impossível você ter família. Você pode tentar sim. Mas o meu objetivo aqui é te mostrar o seguinte, ó. Você vai ter um problemão aí pela frente. Se você quer uma vida mais fácil, se você quer uma vida sem dor de cabeça, não se case, não tenha filhos. Mas se é um sonho, se é algo que você... poxa, eu vejo, os meus pais estão casados até hoje, me criaram meus irmãos e coisa e tal. Pô, eu queria ter essa experiência, eu queria espelhar o meu pai. Beleza, mas entre consciente do que você vai encarar. É igual quando eu falo, o pessoal fala assim, pô, tô pensando em fazer o concurso pra polícia e tal, legal. Cara, é isso que você quer mesmo? Você quer sair todo dia pra trabalhar sabendo que pode não voltar? Você quer viver constantemente com a possibilidade de você ficar aleijado por um tiro que pegou ali na coluna e você viver de uma pensão aí furreca? De ter que talvez ter que trocar tiro com bandido e matar uma pessoa? Você está preparado para lidar com essas coisas? A tua vontade de manter a ordem, de lutar contra o crime, de fazer o correto, ela sobressai em relação a esses outros percursos? Sim, eu quero, pô, é uma coisa que eu desejo, eu quero fazer o correto, eu quero fazer a diferença. Beleza, faz a prova, se dedica. Tente alcançar altos cargos lá dentro da instituição, seja militar ou seja civil que você escolher. Faça um bom trabalho. Mas aí você já entrou ciente de tudo isso que você podia encarar, né? Até mesmo o risco de ser preso injustamente. E aí o cara, ele consciente de tudo isso, ele fazendo a escolha, depois não tem por que ficar lamentando. Porque o que às vezes acontece, a gente percebe muito assim, voltando para a questão do cara casado, é que o cara, ele entra num casamento e depois ele vive o resto da vida com aquela sensação de que a mulher o privou de muita coisa boa e que não valeu a pena ele estar casado. E aí às vezes ele vai tentar levar uma vida de solteiro paralela de casado, que está totalmente errado. E ele vai muitas vezes arrumar mais problema. Os boomers, eles viveram isso muito, porque quantos boomers não tinham duas famílias? Mas era uma outra época. Era uma outra época. Eles não estavam tão vulneráveis como nós estamos hoje. Então esse vídeo aqui, resumindo, pense, né, em tudo que você vai enfrentar quando você decide se casar e ter filhos, se você quiser ter. Levem tudo isso que eu falei em consideração. Depois de levar tudo isso em consideração, você ainda continua convicto de que você precisa constituir uma família, que você precisa se casar e ter filhos? Boa sorte. Do coração, boa sorte. Desejo o melhor para vocês e para sua família. Porque o que a sociedade hoje precisa é de homens fortes e seguros que estejam dispostos mesmo a construir uma família.
E dessa forma, eu acredito que a longo prazo a gente tem uma melhora da nossa sociedade. Agora, se tu vai tomar essa decisão aí, de qualquer jeito, para casar, separar e deixar mais uma mãe solteira, mais uma criança sem pai, eu prefiro que você não se case. Eu prefiro que você fique aí na putaria, que fique aí no Volcel, mas que não tente fazer uma família. A gente precisa de famílias bem estruturadas, famílias em que você tenha minimamente uma figura ali paterna muito presente, disposta a formar cidadãos de bem. Ah, mas não vale a pena. Não. Cara, não. Se você já começa com esse argumento de que não vale a pena, família não é para você. Então não case, não tenha filhos. Entende? Então a gente tem que começar a peneirar isso, que a gente realmente quer, para que a gente comece a ter uma estrutura social menos doente, porque a gente realmente está num período em que a gente tem uma estrutura social adoecida, coisas muito bizarras estão acontecendo, isso dificulta a vida das pessoas que querem viver ordeiramente, porque veja, eu tenho certeza que muitos caras não querem ter filhos e não querem ter família, mas são pessoas ordeiras, são pessoas tranquilas, são pessoas que agregam, colocam valor na sociedade. Só que muitas vezes essas pessoas são prejudicadas por filhos de mãe solteira que se tornam bandidos, que não tiveram a presença paterna, foram educados sabe lá como, e que hoje prejudicam esses homens solteiros, ordeiros, essas famílias que estão simplesmente querendo viver. Então a gente precisa sim de homens que queiram construir família, mas conscientes do seu papel dentro dessa família e que saibam escolher a mulher adequada e que saibam criar os seus filhos. Então é isso, pessoal. Caso tenham gostado do vídeo, eu peço que vocês compartilhem, que dêem um like, se inscrevam no canal, para que esse vídeo chegue a outras pessoas e que possa abrir um pouco a cabeça dessas pessoas, e que elas consigam compreender melhor o que é ter uma família, ou o que é não ter uma família, e que dessa forma elas possam tomar a decisão de forma mais acertada e com a esperança de que um dia a gente possa ter uma sociedade mais equilibrada. Então é isso, deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo, se tiverem alguma crítica, estou aberto a críticas aí. E é isso, pessoal, um forte abraço, fui!